Já pararam pra pensar que no casamento de vocês, a família de vocês inteira vai ver você beijando outro homem? Eu paro pra pensar nisso, eu não gosto. Tipo, eu quero muito casar. E obviamente eu chamaria minha família inteira. E eles sabem que eu sou gay. Este mini diva do TikTok virou assunto lá no X, porque ele fez diversas falas homofóbicas estruturalmente, sendo que ele é um jovem gay, muito jovem, gente, muito novinho. A questão é que as pessoas acreditam que ele está exercendo uma espécie de direito à opinião, que ele está simplesmente expressando seu gosto, e não é bem assim que o apito toca. Essas ideias dele são baseadas em preconceito, moralismo, repressão, machismo, homofobia internalizada e tudo aquilo que a gente tá cansado de repetir nos vídeos neste canal. Mas e aí, o que a gente tem a ver com isso? Pois bem, a questão é que quando um jovem irrita em uma rede social com esse tipo de conteúdo, esse tipo de fala, ele influencia vários outros jovens de forma extremamente irresponsável a acreditarem que, por exemplo, beijar o seu companheiro é ofensivo para os héteros. Tendo em vista que héteros se beijam na frente de todo mundo há cerca de 200 mil anos, ele reproduz em outros jovens o medo de se expressar em situações sociais quando a gente tá aqui lutando exaustivamente por esse direito desde o final dos anos de 1960. E ele falou mais um monte de outras coisas, como por exemplo, ele ser passivo, aquele que dá em vez de comer, para os héteros que seguem esse canal e não sabem o que é ativo e o que é passivo. E por isso, ele deseja ser tratado como uma mulher. São tantas camadas de problemas que a gente vai ter que descascar cada uma delas. Solta essa vinheta. Olá, meus amores da titia, eu sou Márcio Rolim, o criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, sapateadora, boneca Suzy, lupatinadora, o boneco Chuck e o boneco do Jason deste canal, onde falamos sobre o que nos convém. Já deixa o seu like aqui e se você não segue, por favor, põe o seu dedinho e já segue logo, porque eu sei que você assiste e não tá seguindo. Aqui de baixo tem o Pix e o Apoia-se, para você escolher como você quer dar aquela ajudinha aqui pro canal. Você pode mandar um Pix do valor do seu coração ou fazer um Apoia-se, que é aquele que vem todos os meses, qualquer valor ajuda muito. E vamos de vídeo. Vocês já pararam pra pensar que no casamento de vocês, a família de vocês inteira vai ver você beijando outro homem? Eu paro pra pensar nisso, eu não gosto. Tipo, eu quero muito casar. E obviamente eu chamaria minha família inteira. E eles sabem que eu sou gay. Mas eles precisam me ver beijando outro homem? Se você... É porque eu nunca namorei na minha vida, então não tem esse negócio de tipo, ai, nunca apresentei ninguém pra meus pais. Então meus pais nunca me viram com outra pessoa. Eu nem queria que visse. A minha irmã já me viu pegando uma pessoa. No dia eu tava tão louco que eu não liguei muito. Bom, imagina que se as pessoas já estão indo ao seu casamento, então elas sabem que você beija seu boy, que você transa com ele. A questão é que ele ainda enxerga a homoafetividade dele mesmo como algo vergonhoso, algo que ele precisa esconder. Ele mesmo acredita que se relacionar normalmente com outro rapaz é algo constrangedor para as pessoas que não são LGBT. Ele não pensou ainda que a normalização dos relacionamentos é exatamente a libertação desse sentimento que ele tem internalizado, que prende ele dentro dessa gaiola. Porque veja, os héteros namoram, eles casam, eles trocam beijo no casamento, em tudo que é local, no shopping center, a gente cresce imaginando que, ué, por que eu não posso fazer isso? Então a gente corre para normalizar isso diante dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos parentes, porque a gente precisa fazer isso, senão a gente vai continuar se escondendo o tempo inteiro. Não quer ver? Fecha seu olho. Eu não sou obrigado também a te ver se pegando com seu namorado, com a sua namorada, então por que eu não posso? As pessoas têm que se mancar. E eu entendo, porque ele é muito jovem. Ele sequer namorou, ele até fala que ele nunca namorou. E eu enfrentei isso, tá? Essa coisa de trocar carinho, carícias, de não chamar o meu namorado de amor na frente dos meus pais, mas logo eu me dei conta de que a minha irmã fazia isso com o marido dela, por exemplo, lá em casa. Que inclusive ele dormia lá em casa. E eu tava sendo anulado, eu tava sendo eliminado dessa parte de viver a vida. Se somos dois filhos iguais, do mesmo ventre, quais os direitos a minha irmã tinha que eu não tinha? Gente, absolutamente nenhum. A única coisa que existia mesmo era o preconceito e a homofobia da minha família. No caso dele, preconceito e homofobia dele mesmo. Olha que louco, olha que maluco, porque ele até cogita que os pais dele possam sequer se incomodar com isso. Talvez seja só uma coisa da cabeça dele, e de fato é. Mas já faz tempo também. Só que agora imagina você lá em uma fileira, tipo seu pai, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos, seus tios, todo mundo lá, tirando foto e você beijando outro homem. Não consigo botar essa ideia na minha cabeça. Eles nem ligariam, é tudo na minha cabeça. Quer dizer, eu imagino que eles não ligariam, né? Eu nunca tentei fazer pra ver. Mas eles sabem, são de boa comigo, então a
Agora, uma coisa. O meu pai é o que eu menos tô preparado pra ter essa interação. Que ele sabe de mim também, né? Eu já falei que minha família é interessada. Mas eu não consigo imaginar meu pai me olhando nessa situação. Acho que nem ele consegue se imaginar ainda. Acho que ele tá já, tipo, amadurecendo a ideia na cabeça dele. Gatinho, a gente tem certeza que é tudo coisa da sua cabeça, como você disse aí. Uma vez que esse é claramente um problema que é seu e não dos outros. Pense que se você tá criando concessões para realizar um evento, para realizar um sonho que é da sua vida, que é um direito seu, adquirido constitucionalmente, que as pessoas lutaram muito para que você usufruísse desse direito. Daí você nada sabiamente subverte isso, você descontrola isso, podando e limitando o que você pode fazer para que pessoas terceiras, incluindo seus pais, seus agregados, sua família naquele momento, pare para pensar. Você continua cedendo à pressão dos héteros. Os héteros continuam te dizendo o que você tem que fazer, o que você tem que vestir, dizer, como andar, como falar, como agir, como pensar. E tem uma questão política muito grave nesse conteúdo, nessa história toda aqui. É que essa geração de garotos, cheia de privilégios, ou seja, eles são brancos, são de classe média, são gays, eles criam uma imagem do gay passável, ou seja, ele se alia ao hétero, fazendo somente o que o hétero gosta que ele faça para que ele seja aceito. Isso se chama falso pertencimento. Já falei isso centenas de vezes aqui, que é um prato cheio pro cisnormativismo, pra sociedade hétero atacar quem pensa diferente e dizer que esse é o jeito certo de ser gay. O outro jeito, ele é vilanizado. Se você entende que seu corpo é um corpo político, que você tem o seu direito de ocupar os espaços, que existem outras expressões de gênero, que sua expressão de gênero não determina a sua sexualidade, pronto! Virou um escândalo, era uma coisa errada. Você escandalizou, você deu tapa na cara da sociedade, da família, você envergonhou as pessoas. Esse gay aqui é o gay bonzinho, é o que atende às demandas e às frescuras dos héteros sobre aquilo que a gente é. Isso é muito perigoso, é muito irresponsável. Porque você chegasse nas redes sociais e falar esse tipo de coisa para meninos de 19, 20 anos assistirem e tomarem isso como exemplo, vai gerar outras pessoas com o mesmo pensamento que você. Então, nesse contexto, existe uma espécie de um gay que é ruim, que faz coisas erradas, que são só, na verdade, as coisas que os héteros não suportam ver e não querem ver no gay. Eles só aceitam, só acham certo ser gay, aqueles que eles dizem o que é que a gente tem que fazer. Gente, infelizmente, eu sou o passivo que eu gosto das regras heteronormativas. Nem eu sei se eu tô usando essa palavra certo, mas enfim, na minha cabeça significa, tipo, as regras de um casal hétero. Mas, cara, eu não acho isso tão ruim. É porque, tipo, eu quero que o cara compre chocolate pra mim, dirija pra mim, que ele me chame pros dates e tal. Que, teoricamente, esse é o papel do homem numa relação heterossexual. Não necessariamente, mas, enfim. Isso é o que a gente vê num filme, por exemplo. É muito louco que ele tenha como referência o que ele vê num filme. Olha o estado, olha o status quo intelectual dessa geração aí do TikTok. Tem a profundidade de um dedo. Porque pra ele que já começa dizendo, infelizmente, que ele é o passivo, que ele gosta de regras heteronormativas. Será que já tem uma consciência de que isso é uma coisa muito ruim? Porque ele começa falando infelizmente. Eu acho que seria um começo aí. No mais, vamos lá. Ele associa ser passivo a ser a mulher da relação. Galera, mais uma vez, quem inventou essa coisa de mulher da relação em um relacionamento gay foram os héteros. Porque se o relacionamento é entre dois homens, não tem mulher nenhuma na relação. Independentemente de quem tá comendo, de quem tá dando. Não existe mulher. Isso é invenção de hétero. O hétero que colocou isso na cabeça dele. Que é a mulher dos dois. A gente não tem que reproduzir isso. E esse garoto, em 2024, acredita nisso. E eu não sei o que aconteceu pra ele ter essa concepção. Que essa galera, diferente da minha geração, ela já nasce num universo muito aprimorado, muito melhor, cheio de informação. Você utiliza as informações que estão nas redes sociais aí desde que você nasce. Sim, você utiliza corretamente a palavra heteronormativo. Porque a sua vida é permeada pelas regras do heteronormativismo. E regra é a palavra que ele fala aí na frase. Regras de um casal hétero. Quem te disse que todo casal hétero vive assim? Que nos casais héteros o homem sempre compra um chocolate, abre a porta do carro, dirige pra ela, chama pro date. Essas coisas que ele diz que é um papel de homem. Esse garoto em 2024 tá em 1920. Mulheres não tomam as atitudes, não presenteiam, não pagam as contas, não abrem a porta, não dirigem seu próprio carro, não chamam o cara pro date pra sair, não dão em cima de homens. Elas esperam sentadas o cara fazer tudo. Eu realmente me sinto
sinto vendo um jovem dos anos 40 falando numa internet utópica como se fosse possível. Agora, a questão de pagar conta em date, eu zero faço questão que a pessoa pague. Até porque a maioria dos dates que eu fui, eu dividi a conta. Mas, se o cara quiser pagar, eu vou achar legal. Nunca vou esquecer de um dia que eu fui num date com um garoto, ele botou a mão na minha frente, tipo, na hora de pagar a conta. Eu ia passar o cartão, ele botou a mão na minha frente e falou, não, dele aqui também. Isso me deu uma situação tão boa. Mas enfim, eu não sou nenhum necessitado, sabe? Se eu precisar, eu vou pagar. Até porque normalmente eu faço o gesto de tipo, eu vou pagar a minha parte, né, no caso. Se o cara for me impedir, aí é outra coisa. Mas eu não vou ser daqueles que vai ficar sentado, tipo assim, esperando. Ficando naquela situação merda, que aí é meio sem noção. Mas enfim, cada um sabe o que gosta e cada um se resolve dentro do relacionamento que tem. Esses são os tipos de coisas que eu gosto. E algumas coisas que eu gosto eu não cobro tanto, porque, não sei, não tem por que cobrar. Mas se acontecesse, seria legal. Sabe o que é mais preocupante? É que um jovem como ele tende a reproduzir as regras normativas de relacionamento hétero nas relações dele, que são relações gays. A um dado momento, pode ser que ele ache normal o namorado gritar com ele, bater porta, fazer showzinho, escândalo em locais, deixar o cara mexer no celular dele, dar a senha ou quem sabe nem bloquear, chorar e não contestar o namorado, deixar de sair com seus amigos por vezes, nem pode ter amigos muitas vezes, não fazer o que ele quer, só fazer o que o outro quer, anular as suas vontades, ou seja, exatamente tudo aquilo que os casais héteros fazem. A gente cresceu vendo isso com os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, gente aqui do nosso lado que vive assim até hoje. Os héteros vivem assim, isso é coisa de hétero que faz isso. E aí de repente vem esse garoto com esse papo de que eu sou passivo, eu quero coisas de casais heteronormativos, porque talvez eu seja a mulher da relação. Isso é um perigo de fala, é uma irresponsabilidade gigante com os gays que seguem ele. E claro, isso é fruto de imaturidade, a gente sabe que ele é muito imaturo, não tem tanta vivência. Mas a gente precisa rever como esses garotos estão usando a internet e postando esse tipo de conteúdo que, na verdade, é um retrocesso e pode desandar toda uma luta de décadas de pessoas muito mais velhas que estão fazendo aí um caminho, pavimentando um caminho para ele andar. Sem contar que ele dá aí um prato cheio para os homofóbicos usarem esse tipo de coisa contra a gente como exemplo, como eles fazem até hoje, por exemplo, com Clodovil. Eles usam Clodovil de exemplo de gay, discreto, que não se envolvia em causas, que não levantava bandeiras, que nunca beijou, que não andava de mão dada, quando na verdade Clodovil era só um grande de um frustrado e solitário. A gente tem um vídeo aqui nesse canal, no quadro Bichas da História, em que eu mostro como os conservadores usaram Clodovil de exemplo, até hoje usam, para ditar aquilo que é regra para a nossa vida. Enfim, ele recebeu tantas críticas na internet, mas tantas, que ele resolveu se desculpar por tudo que ele falou, mas assim, não me parece muito que ele aprendeu uma lição, fruto de sua imaturidade, de pouca vivência e provavelmente dos tipos de relacionamento em que ele se envolve, tanto de namorados quanto de amigos. Assista. Olá, então vamos falar sobre polêmica, né? Pensei muito se eu ia fazer isso daqui ou não, mas já que eu falei merda, vamos falar sobre. Depois que uma pessoa me falou de um jeito mais normal, me fazendo entender a cagada que eu tinha falado, aí é show. Porque se eu for pelo pessoal do Twitter, né, eles só sabem xingar tudo e qualquer coisa que exista no mundo. Então não tem como aprender muita coisa lá. Exatamente. Não tem como você aprender muita coisa no X, bem como não tem como você aprender muita coisa no TikTok. Se você for ler os comentários de gente rasa do Twitter, do X, olha só que coisa. Imagina que os outros jovens da sua idade, que te seguem com sei lá quantos, 130 mil, 140 mil seguidores na sua conta do TikTok, estão aprendendo com você. Da mesma forma como você não aprendeu nada com os comentários do Twitter. É uma reação em cadeia. Você não recebeu hate, exatamente, você não recebeu ódio. As pessoas apenas refutaram as bobagens que você falou do jeito delas, falando agressivamente, falando exatamente do jeito que você fala aqui. E é uma forma muito perigosa dos dois lados. Eu sempre falava aqui, um tempo atrás, nos meus vídeos mais antigos, que bicho rasa não se cria. É por isso que eu acho que vocês têm que ler mais, vocês têm que se aprofundar nos assuntos antes de falar. Porque é fato que a gente precisa do mínimo de aprofundamento nas questões antes de sair bostejando bobagem pela internet, no TikTok principalmente. E o que muita gente fez em diversos dos vídeos foi te dar um pouquinho de letramento, alguns mais enérgicos e outros mais profundos, mas todos com a intenção de te fazer abrir os olhos porque você está fazendo com você mesmo e com as pessoas que te seguem na internet. Não é simplesmente não falar mais bobagem, é você procurar estudar, ler bons livros, ler boas literaturas, literatura queer, literatura LGBT, bons filmes, boas séries, para você aprender um pouco da história da vivência queer, para você tomar como exemplos. Porque olha os exemplos que você tem. Aquilo que eu vi num filme. Igual os casais heteronormativos. São os piores exemplos que você tem para você espelhar a sua vida, aquilo que
você vai fazer daqui por diante dentro dos seus relacionamentos. Lembra que eu te falei lá no começo, gatinho? Reproduzindo as coisas que você acha que são boas dos héteros, você também vai reproduzir as coisas que são ruins. Barraco, toxicidade, monogamia compulsória. Toda vez que eu falo em monogamia compulsória aqui, todo mundo acha que eu tô num relacionamento aberto, que eu quero que todo mundo tenha relacionamento aberto, e não é isso. Vocês só acham isso porque vocês são muito rasos nas interpretações. Entre outras coisas ruins da estrutura do relacionamento hétero que a gente não tem que trazer pra nossa vida. Vamos lá, seja você contra mim ou me defendendo, não sei, eu não vi nada sobre. Eu falei sim uma cagada, que na minha cabeça na hora fazendo o vídeo talvez pudesse ser um pouco inocente, mas você ainda fundo, enfim, não é tão inocente assim. Mas falar isso abertamente pra várias e várias pessoas, ainda mais pra pessoas mais novas que me seguem, não é uma boa, porque eu tô induzindo ao erro. Eu com certeza não vou falar mais sobre pautas gays aqui. Se eu falar, eu vou tentar me aprofundar um pouco mais e tentar não fazer cagada de novo. Mas acho difícil, porque o TikTok é uma brincadeira pra mim, e é melhor parar de brincar do que influenciar a merda, né? Mas é isso, errei, falei merda, o vídeo tá excluído e não tem mais o que fazer. Agora é aprender com isso. Não vou ficar aqui desesperado pedindo pra me desculparem ou pra, sei lá, não vou ficar brigando nos comentários com os outros, até porque eu fiz a cagada, agora eu tenho que aguentar, né? É assim que a vida funciona. Bom, é que não se trata de ser contra ou a favor. Essa de longe é a discussão, cara. É inegociável gay ser a favor do que você falou e pronto. A gente não tá negociando isso. Então, se tem alguém a favor do que você acha sobre ser gay, olha, essa pessoa tá na mesma profundidade filosófica que você e ela precisa de ajuda tanto quanto você. Nós gays, que não somos brincadeira mesmo, como você disse aí, TikTok é uma brincadeira, temos um ponto sensível de existência. A gente não tá aqui pra gracinha desde que a gente nasceu. A gente não tá aqui pra fazer brincadeira, não. Você não pode, de fato, ir no TikTok falar de coisas LGBTs como se a gente fosse brincadeira. Foi inocência? Sim, mas também foi construção. Não me parece que você tenha entendido que o pensamento foi construído com base naquilo que você vê nos filmes, na TV, com aquilo que você vê dentro de casa. Não me pareceu que você tenha entendido que você precisa desconstruir a sua homofobia estrutural que tá internalizada, que tá empregada com você e que ela vem daqueles com quem você convive e que faz você acreditar que isso é o certo. Por que será que isso aconteceu com esse jovem? Privilégio, gente. Quando você tem muito privilégio, quando você não tem questões como barriga vazia, trabalhar e estudar ao mesmo tempo, dormir somente 5 horas por dia, ajudar a mãe em casa, não ter um pai presente, ser gordo, preto, periférico, não conseguir emprego, então você não se preocupa em se aprofundar em questões sociais básicas, essenciais. Mesmo aos 18, 17, 16 anos, você precisa fazer isso. Quando ele diz que ele não vai mais falar sobre pautas gays, o que é um alívio, tomara mesmo que ele não faça mais isso. Embora ele não tenha cumprido, porque eu fui lá checar, enfim, parece que ele fez só um pouquinho de birra aqui. Ok, eu vou falar, mas antes eu vou pesquisar e perguntar. Que bom, tomara que você faça isso de fato. Você pode e deve falar, mas antes de tudo, você precisa se questionar. Tem um vídeo de um menino aqui no TikTok que ele ficou muito pistola mesmo. Ele tem mais ou menos a idade dele, ou talvez seja só mais velho um tantinho, mas é muito bom o vídeo dele, porque ele não relativiza vivência alguma. Dane-se, vocês são malucos, não tem como não ficar puto, kkk, e ele estoura, e ele fica com raiva. Vamos assistir o vídeo dele. Gente, com todo respeito, mas vocês estão completamente maluco? 20 mil likes no vídeo de um guri falando que ele, no futuro casamento dele, ele como gay tem vergonha de beijar outro homem na frente da família dele. Ele tem vergonha de beijar outro homem no casamento gay dele. Vocês acham isso normal? Vocês acham isso ok, assim? Tipo, hoje é dia 29 de junho, tá no final, mas a gente ainda tá no mês do orgulho. Vocês não têm orgulho de ser gay? Nunca rolou isso com vocês? Nunca tiveram assim, porra, como é bom gostar de um peito de um homem? Não aconteceu, nunca aconteceu. Como é bom estar apaixonado por um homem de 1,90m com voz afeminada. Nunca aconteceu. Eu pensava que era só o Carlinhos Maia, mano. Eu pensava que era só o Carlinhos Maia que tinha essa coisa de vergonha de... Ai, a minha família não tá pronta. Ai, eu não sei se... Esse mesmo menino, ele tem um outro vídeo em que ele fala sobre como ele gosta de regras heteronormativas dentro de relacionamento gay. Eu não sei se vocês entendem bem o que isso quer dizer, mas é basicamente ter um homem e uma mulher bem definidos dentro de um relacionamento homossexual, que é entre dois homens. Cara, eu queria dizer uma coisa pra outros homens gays que pensam dessa mesma maneira, que compactuam dessas ideias. Cara, eu vou dizer o seguinte, não importa o tanto que tu tente emular a heteronormatividade, não importa o tanto que tu tente se fingir de diferentão, ai que eu sou um bom moço, eu não sou igual aos outros, você continua sendo gay. Você continua sendo um viado. Aí vem político conservador se apropriar desse tipo de narrativa que vocês ficam dando voz e que tá tipo... Cara, tá na cara que isso é contra a gente, tá na cara que isso é um problema pra gente. Esses políticos acabam também usando esses gays moralistas de chaveirinho mesmo pra pauta deles. E daí todo mundo da comunidade tem que se fuder porque uns não aprenderam e ficam dando voz a esses pensamentos completamente de auto-ódio, tá ligado? Cara...
É muito difícil de não ficar completamente puto. Eu entendo que ele tá muito nervoso, ele tá extremamente estressado com esse garoto e ele tá coberto de razão. Esse tipo de comportamento cisnormativo que a gente tá reproduzindo é um prato cheio pra políticos de extrema direita, pra conservadores, pra família brasileira usar contra a gente. Eles usam isso pra nos prejudicar, pra anular nossa existência, nossa vida. Eles usam isso constantemente pra tirar da gente os direitos que a gente tem conquistado até aqui. Enfim, eu deixei a parte do estresse pra ele, porque eu já me estresso demais aqui com os red pills, com os narcisistas, com o pessoal da extrema-direita, com os conservadores, com os pastores e bolsonaristas que eu tô sempre tratando aqui nesse canal. Então eu optei pela didática, de falar com um jovem de 20 anos, com pouquíssima experiência, coisa que eu desenvolvi aqui, tá? Porque em vídeos anteriores eu perco a mão mesmo, tá? É pô, pau, cataploft, enfim. Mas eu ando um pouco cansado da cisgeneridade, e eu me incluo nela, porque eu sou um homem gay cisgênero. Por isso eu questiono o meu papel constantemente dentro da sociedade. E até mesmo aqui no meu canal, que é feito e pensado por mim, eu fico questionando o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô ensinando pras pessoas, o que eu tô dizendo pra elas, que gays eu tô influenciando. Então reflitam, pensam no papel que vocês exercem, nas pessoas que vocês influenciam. E a gente não tá falando só de quem faz internet não, tá? São daquelas pessoas que ouvem as coisas que vocês falam. Cuidado pra não falar besteira, porque a gente precisa urgentemente de uma geração mais politizada, mais letrada, pra não criar outros Nicolas Ferreiras, outros Fernandos Holidays e outros filhotes de fascistas que têm como o único objetivo destruir tudo aquilo que a gente conquistou até aqui, e não é pouca coisa. Muito obrigado para quem chegou até aqui no final deste vídeo. Deixem a sua opinião, mais uma vez, sem ofender o menino, sem falar coisas grosseiras, a gente não tá aqui para isso. E mesmo que você discorde de mim, se você for uma mulher hétero, uma pessoa hétero que segue esse canal, deixe a sua opinião de uma forma inteligente, de uma forma que você apresente argumentos, porque os achismos sempre me tiram de mim, sabe? Eu acho que, porque é a minha opinião, mas é baseada em quê? Você construir essa opinião baseada em quê? Quais são as suas vivências? Qual é a sua história para você dizer que aquilo que eu tô falando, ou aquilo que eu vivo, ou aquilo que aquele jovem vive, é errado ou é certo? Aqui debaixo tem um Pix, tem um Apoia-se, você escolhe a maneira de ajudar o canal. Não esquece de seguir, eu sei que você assiste e você não tá seguindo, mete seu dedinho aí. Agora eu vou deixar um vídeo de letramento muito bacana pra você continuar maratonando no canal, ele tá bem aqui, ó. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.